million company. I was like, wow, I really like business. I love doing this. It's just in my blood, right? Since then, I've been the CEO of many, many, many companies, many multi-million-dollar companies. And so when I was introduced to doTERRA, I was not really interested. I did not need to be a distributor, I thought. I own my own companies. I run my own companies. And I remember my husband Patrick met David Sterling, our original CEO. And Patrick came home to me that night, and this is what he said. He said, Alysse, that man, that's who we're supposed to be working with for the next 20 or 30 years. I'm like, crazy. Did you know that it was network marketing? He goes, yeah, I do know that. I'm like, Patrick, no. Like, I won't do that. We run our own companies. We're successful. And he said, Alysse, I feel very strongly that that man and that business, that is what we're supposed to be doing for the next 20 or 30 years. And I said, okay, I trust you. You're my husband. I have followed you throughout my life. But why do you feel this strongly? And he said this. He said, I believe that natural medicine is going to become so important and so popular that everyone will choose natural over over-the-counter prescription drugs. And I think that David Sterling and this company and his partners, Emily Ray and Greg Cook, that they will take it to the rest of the world. And I want to be a part of that movement. And so what I did is I looked at my husband and I said, okay, let me do a little bit of research. Now, I had done business before, and I'd also been a business consultant. So what many people would do is they would bring their companies to me, and they would say, Alysse, I want you to look at this business. I want you to tear it apart. I want you to tell me if it's viable, if it makes sense long term, and then tell me what to do and what not to do. What should I stop doing and what should I start doing, right? And so I wanted to do that with doTERRA. I wanted to tear it apart. I wanted to look at every single piece. Is this viable long term? Is this something that I should be involved in? Is it a good decision, right? So that's what I did. I'm going to tell you what I found. Do you want to know? Yeah. So I'm going to tell you what I found. And I took it apart piece by piece, just as I did other businesses for other people, just like a business consultant would. And this is what I found. Number one. Let's see if it will move forward for me. There we go. Okay. First, we want to talk about retention rate. Now, I know a lot of people talk about retention rate. Let me tell you basically what retention rate means. Retention rate means when someone purchases something, how long and how often will that person continue to purchase the product? Everyone has retention rates. Insurance companies have retention rate, Google has retention rates, Amazon has retention rates, any kind of retail store has retention rates. We all have retention rates. What we don't realize is retention rates are so critical and they're so key. This is the key to long-term residual income, is your retention rate. Now, I like to explain it this way. Imagine you have a big bucket, a huge bucket, and someone says to you, your only job is to keep this bucket full of water. That's all you have to do, just keep it full of water. And in this bucket, at the very bottom of the bucket, is a huge hole, a massive hole. So it would be very difficult for you to keep that bucket full of water. You'd be constantly pouring water in. And the second you stop pouring water in, what happens to your bucket? It goes out. So you basically are forever pouring water into that bucket. You're an employee. It's a job, right? Now imagine you have another bucket with a very small hole at the bottom. You still have to keep pouring. You can't just let it sit there and do nothing, but it holds water
for a long time, much, much better. That is retention rate. And if someone were to come to you and say, your job is to keep this bucket full, which bucket do you want? What bucket would you choose? The one with the very small hole, right? So basically, I'm gonna give you some statistics that I knew before I even started doTERRA. Let me tell you why I knew them. I was business partners in a previous business with the CFO of Nu Skin. We knew each other, we were business partners, he was my funder in another business. So I knew a lot of statistics about Nu Skin, about other companies, about the industry. I love numbers. My brain works off numbers. So did you know that in our industry, in the direct selling industry, the retention rate, the average retention rate is 8 to 15%, usually 12. So about 8 to 12%, sometimes 15%. Let me tell you what that means. You have to sign up 100 people, call them, talk to them, teach them a class, get them excited about the product, sign them up online. 100 people, which takes time, for only 5 to 15% of them to keep buying the product over and over and over again, month after month, year after year. And we get paid not by how good we are. We don't get paid based on how motivational we are. We get paid based on how many people buy the product every single month in our organization. That's what we get paid on, right? So that's really sad. That's really hard. And now you understand why in this industry, most people have to be machines. They have to be a machine to succeed. They have to constantly sign people up, go, 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 never letting down, because their bucket has a huge hole at the bottom. And the second they do, their check goes down. That is not residual income. Although we talk about residual income, it is not truly residual income, and that I wanted no part of. Now, I had businesses for many years, and I knew what my retention rates were, right? I knew how many people came back on a residual basis. So, doTERRA's retention rate. It was one of the first questions that I asked David Sterling when I was sitting in his office. Talk to me about your retention rate. And I looked at this. doTERRA's retention rate is not only higher than the average, it's the highest retention rate I've ever seen in my life. The highest retention rate I have ever seen. And I've seen a lot of retention rates. Now, before I get to that number, I'm going to tell you how many companies tweak their retention rate. They make it seem better than it really is. I'm just going to tell you how they do this. They'll say, if they're only open for 1 year, they'll say, our retention rate in small print is based on someone purchasing once in a 1 year period of time. Well, if they're only open for a year, what's their retention rate? Almost 100%. Has nothing to do with if their people are constantly purchasing for them. Or they'll say, our retention rate is based off of a certain rank. Well, you have to buy a product if you're going to get a check at a certain rank, right? So your retention rate looks really high. Or they will say, our retention rate is based off of someone purchasing once in a 6-month period of time. Well, that doesn't keep my check high. If people are only buying in August and December, does that keep my check high every single month? No. So we're going to compare apples to apples. And let me tell you what the retention rate means. And if we compared it across the board to all the other companies, it is this. If someone is purchasing at least every 90 days, a minimum of 50 PV. Every 90 days, a minimum of 50 PV. And if you compared that across the entire industry, other companies, the averages are 5 to 15%. doTERRA, 62 to 65% retention rate. I want you to think about this. That's a 4.5 times retention rate.
4.5 times the industry average. It's huge. And what that means, my friends, is I don't have to be a machine for 20 or 30 years. I can still do my business. I can still share the product. I can do what I love. I can keep a little bit of water going in there for a long time, and my bucket stays full. I have long-term residual income, and that was very, very important to me. Retention rate is crucial. It's key. It's the #1 thing. Now, the interesting thing is this. If you look around at the other companies that have high retention rates, we're not the only one. We're the highest, but we're not the only one. There are other companies that have in the 50s retention rates, right? The most interesting thing is this. Every single one of them is an essential oil company. Every single one. Why? Like, that begs the question, why? Why are essential oil companies, why do they have such high retention rates? And we're gonna get into that, okay? So as I'm studying this out, I'm like, this is really interesting. This company has an incredibly high retention rate, right? We're in the middle of, back then, we were in the middle of a recession in the US, right? During a recession, people get rid of everything that is not essential. So I'm like, okay, in the middle of a recession, with a retention rate this high, the products must work. They must work. Now, I want you to write this down. These are things you're going to talk to people. #1 is our retention rate. The first reason why you made a great decision was our retention rate. #2, you ready? Let's talk about market share. So, every company has a certain amount of market share. Now, I'm going to put it into a little bit different context than you're used to. I'm a marketer. I love marketing. I do market research all the time. Even in doTERRA on my own, I do market research. I love it. Market share. Market share basically means what percentage or what piece of the pie of the market are you selling your product to? Can you sell your product to? I'm going to give you an example. Let's say you are selling makeup. You're selling makeup. It's a great makeup line. It's a wonderful product. But right there, just by selling makeup, you have cut the market in half because you don't sell to who? Men. And do you sell to babies? No, babies go out. Do you sell to children? Children go out, right? Do you sell to mostly the elderly? Elderly go out. So here, you don't sell to men, you don't sell to babies, you don't sell to children, you don't sell to the elderly. So you have this portion of the market that you can sell your product to that will buy your product. Weight loss. Let's look at the weight loss market, okay? What kind of a market share does weight loss have? Well, people that are thin, are they going to buy weight loss products? No, those are out. Thin people are out, okay? What about mostly men are out? If you look at direct sales companies with weight loss, the vast majority are women, ages about 30 to 50. That's their market share. That's who they sell to. There's a company in the US, and they have a great product. It's a memory product. That's what they sell. They sell memory. Let's think about this. Are 20-year-olds worried about memory? No. Are 30-year-olds worried about memory? No. Usually they're not. In fact, their market is from about 45 to 75. Once they're 80, they're not worried about it. They're like, I just don't remember. I don't even care. But 45 to 75, that's their market. Let's talk about our market share in comparison to other products. We sell to children. We sell to adolescents. When I say sell, children use the products, adolescents use the products, men use the products, women use the products, nursing mothers use the products, people that are on medication use the products, elderly people use the products, people that are my age use the products, people that go to college use the products. Every single person on earth is our market. We have the entire market that we sell to that use our products. Can you think of another product in your mind right now that does the same thing? Can you think of another product besides water, besides food? Because that's what we really sell. We sell food. We sell plant food, right?
This is one of the reasons why our retention rate is so high, why many essential oil companies, their retention rate is so high, because we are selling not to the mom that bought it, we're selling to the entire family. Are you clear? Does this make sense? It's awesome, right? It's awesome. So the second reason why doTERRA is amazing, why you made such a good decision, is because we have an amazing market share. Amazing. Next, let's talk about the product for a minute. Now, we all know that we have a good product. There are many great products in the market. We do not have an anomaly on good products. We have fantastic products. There are many other companies with good products, but there is one thing that we overlook that makes our product so special, so sticky. It gives us that advantage, the reason why we have such high retention rate, and that is this. Our product is what you call experiential. Let me tell you what that means, okay? If I were to go to somebody and I was selling a weight loss product, can I go up and give somebody a pill and say, okay, what I want you to do is I want you to stand in the mirror, and in 15 minutes, you will lose 50 pounds. Like, that would be a really cool product, right? But that doesn't work. So what you have to do is you have to sell them. You have to sell them on a concept. If you take this pill or whatever you're selling for 30 days, for 60 days, you'll be more satiated. You won't eat as much sugar. You'll start losing weight. You have to sell them. You have to sell them on the results sometime later. Let's talk about like skincare. Can you walk up to somebody and say, put this lotion on your face, and in 10 minutes, your wrinkles will go away? No, obviously that doesn't work. What you have to do is you have to sell them on a future that will be less wrinkles. And if you do this, and if you pay for this, and if you use this product, over time, your wrinkles will go away. They don't know right then. They have to believe you, and so you must sell. Are we clear? Our product is the coolest thing. And it's not because it works, even though it does work. It's because it's experiential. It's because I can sit with somebody in a class and be like, oh, you have a headache? Well, put this on. We'll talk to you in 5 or 10 minutes. We'll see how it feels. Oh, you have muscle pain? Well, stick this on. Just 3 or 5 minutes, you'll already know it works. You don't even have to buy it before you know it works. Oh, you've got skin issues? Oh, just put this on. Just try it. I'll call you tomorrow. That skin issue will go away. Oh, you have an upset stomach? I have something for you. Just rub it right here. 10 minutes later, your stomach will feel better. This is incredible, my friends. It's incredible. We take this for granted, but other companies do not have this option. They don't have an option where they can come up with it. Let's even take supplements. You can't take a supplement and in 10 or 15 minutes feel amazingly better. So with supplement companies, they have to sell you on the fact that you are going to, in the future, feel better. Not our product. We just put it on. Now, this is why sampling is so key. If you don't sample our product, you are literally throwing away one of the most differentiating things that we have that other companies don't have, and that is an experiential product. Why did doTERRA go to $1 billion in just 7 years? Why? All we did was we just gave out samples. Try it, try it, try it. Oh, try this, I'll call you, try it. That's it. No one needed to sell. Everyone can give out a free sample. Other people knew that it was working and they wanted to buy it. They came to classes already prepared to buy. We never had to sell, we never had to convince. We let our product do the talking and do the convincing. And we went to $1 billion in 7 years. There's a few other companies that did the same thing. You might know these companies. Google, they went to $1 billion in 7 years. Apple, they were $1 billion company in 7 years. doTERRA, we went to $1 billion in 7 years. In 7 years, my friends. We are on the same
trajectory as Google and Apple. And if that is not convincing, I have more. I have more. So the third thing is we have an incredible experiential product. Use it. Take advantage of it. Teach your people to sample. This separates us from so many other companies. Next, our ownership. Now, let's just take a breather. Let's just sit back for just a minute. Let's talk about this. Even if we have a great retention rate, even if we have an incredible market share, even if we have an unbelievable experiential product, if the owners make big mistakes, I'm done. This was my biggest worry. This was my biggest concern. In my other businesses, I had full control. I was the CEO. I was the founder. I could make decisions. But as a distributor, I then had to put all of my future, my money, my hard work. It doesn't matter how good I am. It doesn't matter how talented I am. If I put it into the hands of people that are untalented, that make bad decisions, everything's gone. My time is wasted. And this was my number one concern. This is what kept me from doing things with other people for so many years. I felt more comfortable just saying, hey, I got it. I'll do it on my own. I'll run my own businesses. I will steer the ship because I felt more comfortable. So our ownership. I looked at them. I studied them out. I found out who they were. I looked at their past successes. And this is what I decided. So I'm going to give you just a little bit of background. So I had many companies, right? And I was only able to get them ever to selling about 10 million US dollars a year. That was my cap. We'd get to about 10 million, and I didn't have the talent to go past that. Or I wasn't talented enough to grab more talented people than myself. And so we'd tap out, always 10 million, 10 million. And I'm like, why can't I get past this? So we'd sell the company and start a new one. And we'd grow, it'd be about the same level. Vendi a empresa, comecei uma nova e chegamos aos 10 milhões. Eu cheguei e olhei os donos, os proprietários. Esses são homens e uma mulher que construiu uma empresa de $1 bilhão antes. Eles sabiam como era, sabiam como se tornar internacionais, entendiam operações, entendiam fluxo de caixa, entendiam todas essas coisas e tinham um nível mais alto de experiência nos negócios do que eu tinha. E aí um dia esse foi o fator de tomada de decisão. O Sterling estava no escritório. Elise, eu quero mostrar uma coisa para você. Tudo bem. Ele fala, você sabe que os Estados Unidos tem a Constituição, não é? Tudo bem. Qual é a Constituição? Para que existe a Constituição? A Constituição existe para que ninguém tenha poder demais. Estabiliza o poder. Então você não tem poder demais. Basicamente, eu fiz uma Constituição para a doTERRA. Ah, é? Sim. Eu vou dizer como é a Constituição. Na verdade, ela assegura que eu nunca vou ter poder demais. Que os outros donos nunca vão poder prejudicar os distribuidores. Eu nunca fiz isso com a minha empresa, nunca pensei lá na frente, nunca protegi os meus funcionários e distribuidores. E eles queriam proteger tudo isso. E, na verdade, se um dos donos se divorciar, isso nunca vai causar um problema muito grande nos tribunais. Todos os pequenos detalhes, aí ele disse, e eu fiz com que todos assinassem antes de que começássemos a ganhar dinheiro, porque quando você está ganhando dinheiro é difícil de assinar as coisas, não é? E ele disse o seguinte, Alysse, o seu talento está protegido aqui, ele está protegido, você pode crescer.
Ele disse: você pode crescer o tanto quanto queira. Não existe nenhum teto para você. O único teto para você é o seu trabalho árduo e como você estiver inspirada. Esse é o seu teto. E aí eu pensei, eu acho que eles vão me ajudar com os meus talentos específicos a chegar mais longe do que jamais cheguei. E agora eu tenho uma empresa de 300 ou 400 milhões de dólares por ano. Foi uma escolha ótima? Claro, foi uma ótima escolha. Então, os nossos proprietários são diversos. Uma pessoa pode fazer uma ligação, mas 7 pessoas, 160 ou 170 anos de experiência combinada. Mas eles estão construindo empresas de bilhões de dólares. Eles sabem o que estão fazendo. De fato, houve algumas vezes em que algumas coisas muito difíceis aconteceram. No FDA americano, algumas coisas muito difíceis estavam acontecendo. Olha, Elis, nós temos planejado isso por anos. Nós sabíamos que se acontecesse, quando acontecesse, e nós já separamos dinheiro para isso. Nossa, eles são muito inteligentes. Eu estou muito feliz por colocar os meus ovos na sua cesta. E vocês são incríveis. Com o tempo, você pode distinguir se pode confiar neles ou não. E a doTERRA manteve sua palavra todas e todas as vezes. Bom, não significa que ninguém comete erros ou enganos, mas você pode distinguir pelos frutos. Os nossos donos aqui são poderosos, são incríveis, são muito melhores do que eu era sozinha. A próxima coisa, vamos falar sobre o plano de bonificação. Mesmo que nós tivéssemos uma ótima taxa de retenção, uma fatia do mercado muito boa, produtos incríveis e os donos da empresa, se o plano de bonificação fosse construído de um modo que não me permitisse que eu tivesse uma renda residual de longo prazo, então eu não quero fazer parte disso. Eu não quero me tornar escravo do meu negócio. Você quer se tornar escravo do seu negócio? Não é a minha meta. A minha meta é trabalhar arduamente, usar os meus talentos e abençoar a vida de milhões de pessoas e ter renda residual por gerações. Eu quero que meus netos tenham o meu cheque, certo? Provavelmente eu não vou dar o cheque para eles, mas de qualquer modo vocês entendem. Vamos falar sobre o plano de bonificação. Você precisa ter o plano de bonificação correto ou todas essas partes ainda não fazem sentido. A doTERRA configurou algo, existem muitos planos de bonificação, mas 2 horas, eu dei uma aula de 2 horas, o que é ruim, o que é bom, mas eu vou rapidamente dizer o seguinte: a doTERRA configurou um plano de bonificação de unilevel da liderança. As pessoas são pagas não com base de quantas pessoas eles cadastraram, são pagos pelo quão bem eles desenvolveram a liderança. As pessoas que mais ganham na empresa não são as pessoas que cadastram mais. Existem pessoas que cadastram muito, mas as pessoas que encontram os melhores líderes, os treinam e mostram como treinar outras pessoas. Eles desenvolvem líderes. Eles são líderes de líderes. E a maneira de configurar o plano de bonificação foi muito diferente. Algumas empresas pagam. Sabe como é o nosso plano de bonificação? 2, 3, 6, vai até 7%, né? 7 pessoas, 7 níveis. Algumas empresas invertem isso. Eles pagam 8%, 7%, 6%. E aí um cara chegou para mim e disse:
você tem o plano de bonificação mais esquisito que eu já vi. Por que você está dizendo isso? Bom, na minha empresa, eu recebo 7%, vocês recebem 2%. Eu disse, bom, e no seu sétimo nível? A gente 3%. Eu queria dizer muito para ele, você não era muito bom de matemática na escola, não é mesmo? Mas eu fiquei de boca calada e disse, tudo bem, quantas pessoas você tem na sua linha de frente? Talvez 50, 100. Quantas pessoas você tem na sua base, lá no sétimo nível? Vários milhares de pessoas. E você gostaria de ganhar 3% ou 7% naqueles 7 mil? Aí ele disse, Aí eu disse, o problema com o seu plano de bonificação é que a empresa, na verdade, incentivando você a colocar pessoas na sua linha de frente. Se você ganhar mais, outras pessoas vão colocar lá. Você consegue controlar 50 pessoas e 100 pessoas diretamente. Você consegue, na verdade, controlar 1000 pessoas ou 10 mil pessoas que estão ligando para você? Obviamente que não. No meu sétimo nível, eu tenho centenas de milhares de pessoas, mas eu estou ganhando 7%. Eu falo com eles? Não, tem outras pessoas ajudando eles. Quantas pessoas eu tenho na minha linha de frente? 24 pessoas. Eu posso conversar com 24 pessoas. Entendem o conceito? No meu negócio, eu tenho 1,5 a 2 milhões de pessoas. Eu posso falar com todos eles. Então, nós tivemos um plano de bonificação que é baseado em como nós lideramos e como nós ensinamos outras pessoas a liderar. E aí, a próxima parte do nosso plano de bonificação tão legal, nós não esperamos e somos pagos depois de um tempo, mas nós temos algo muito legal, que é o poder de 3. Ele paga mais do que qualquer outra empresa que eu conheço, sabe? Paga 85%, é um monte de dinheiro. E você pode ganhar 25 dólares, mas eu nunca vi uma empresa que paga tanto para tão pouca gente. Nós temos o poder de 3, o início rápido, e aí a nossa bonificação cresce. Eu quero dizer uma coisa. Eu vou para frente aqui. Sim. Vou voltar um pouco. Voltando. Só um instante. Aqui. Eu vou chegar lá em 1 minuto. Meu marido e eu, nós somos meio nerd quando se trata de gráficos de computador. Nós somos nerds, nós fazemos todas as coisas esquisitas. E se fizéssemos isso ou aquilo? Eu não quero confundir você. Será que dá para explodir a sua mente? Olha, nós estamos chegando a triple presidential. Aí você chega a presidential, mas você não faz, na verdade você não chega na sua linha de frente e faz isso. Você na verdade ganha o dobro do dinheiro, você ganha aqui e aqui. Vocês entendem isso, né? O seu dinheiro começa a se compor, os juros compostos, como você entende. Isso na verdade se compõe. A terceira vez que você faz, você não é pago só uma vez ou 2 vezes. Agora você é pago 3 vezes. Vocês entendem? Vocês não entendem. Entendem? Então pensem. O início rápido, eu sou pago nos 3 níveis de início rápido, porque eu estou cadastrada por mim mesma. Então, o meu marido e eu tivemos esse pensamento. E se nós construíssemos 7 linhas de presidential e uma linha de presidential law, quanto dinheiro ganharíamos? Fizemos aí umas projeções, presumimos algumas coisas, e quando isso começa a se compor, o que eu estou perguntando é, o que aconteceria se eu fosse paga nos 7 níveis de Unilevel?
O que isso acontece? O que aconteceria para mim? Sabe o que acontece? Quanto dinheiro você acha que agora? Bom, eu vou dar uma dica. Agora eu ganho mais ou menos 300 mil dólares por mês. Bom, quando eu chegar a Triple Presidential eu vou ganhar mais. Quanto você acha que eu ganharia se eu tivesse 7 vezes isso? Alguém se arrisca a dizer? Quanto? Não? Quanto você acha que eu ganharia? Vai, adivinha aí. Quanto? Ele disse 1 milhão por mês. Algum outro palpite? 3 milhões por mês. Outro? Quanto? Adivinha o que é? 6 milhões de dólares todo mês. 72 milhões de dólares por ano. É quase 1 bilhão de dólares em 12 anos, meus amigos. O meu marido e eu ficamos dizendo, nossa, nós não precisamos ir para lugar nenhum, não precisamos fazer mais nada. Nós precisamos só construir um negócio, só isso. Construir um negócio, só isso. Eu seria idiota se eu fizesse alguma outra coisa. Eu não posso compor coisas assim. Eu fiz todos os estudos. Olha, sabe do que? Eu me sinto confiante. Eu fui até os sócios que eu tinha e o meu negócio estava indo muito bem. Estávamos detonando o negócio. E eu cheguei para os meus sócios e disse, agora vocês têm a minha participação na empresa. Nós temos um contrato que se eu fizesse alguma outra coisa, vocês agora são donos das minhas ações. E na época era de 4 milhões de dólares. Eu estava me arriscando. Eu saí de 4 milhões de dólares e fui para um negócio. Eu não conhecia nada sobre o negócio, nunca tinha falado com alguém, nunca tinha cadastrado alguém. Eu nem sabia ainda se os olhos funcionavam. Mas eu acho que o Deep Blue é bom. E aí me lancei ao trabalho. Em 62 dias éramos Diamond. Bom, ninguém está aplaudindo, né? Puxa vida, eu tenho um chapéu para vocês brasileiros. Olha, exige muito impressionar os brasileiros, viu? Não é grande coisa não. Esse amigo meu aqui, Diamond em 3 dias. Vai pra casa, Alysse. Em 8 meses. Obrigado. Em 1 ano e meio era Presidential Diamond. 2 anos e meio Double Presidential. Agora eu tenho a escolha para decidir quanto tempo eu quero investir no negócio. Se eu quero enfocar outras coisas, meus filhos, etc. Mas eu sempre tenho a escolha. E eu escolho estar aqui no Brasil. Eu escolho isso. Será que eu posso dizer 2 coisas para vocês? Se alguém disser para você que tudo é positivo no negócio, a pessoa está mentindo. Nunca vi um negócio que é todo positivo. Tudo é pró e nada é contra. Eu vou dizer, eu quero que Paulo, por favor, saia da sala ou feche os seus olhos e ouvidos, porque nem tudo é pró. Nunca pode ser tudo pró. E se você conseguir lidar com os contras, você, na verdade, encontrou um lar para sempre. Quais são os contras? Primeiro, nós temos o que é chamado de curva educacional, amigos. Nós temos olha, beba isso e você faz com que as pessoas, 10 pessoas, tudo isso que você precisa saber. E você vai se sentir ótimo. Os óleos essenciais têm uma curva educacional. Existe muito a aprender sobre os óleos essenciais.
E se eu tiver diabetes? E se eu tiver problemas de pele? E se o meu bebê tiver só 3 meses? Eu tenho um netinho, uma netinha novinha. Ela tem 12 dias agora. E, na verdade, ela teve um problema de saúde sério. Mãe, que olhos? Olha, faça isso, faça aquilo. Na verdade, leva tempo. Então é uma curva educacional, saber o que usar. Eu ainda me tornei Diamond sem saber tudo isso, mas essa é a curva educacional. Você precisa estar ciente. O que significa é que nós sempre estaremos educando. Eu faço muita educação, muita instrução, muita educação contínua. Na Índia, é um mercado novinho em folha. Nos ensina sobre isso. Administração da dor, eu quero saber sobre isso. E eu estou constantemente ensinando. É isso que eu vou fazer pelo resto da vida. Eu vou ensinar e educar. Se você não gosta disso, talvez seja uma coisa muito difícil para você nesse negócio. Nós temos uma curva educacional na empresa, mas assim que as pessoas entenderem o poder dos óleos essenciais, quando entenderem isso, que 85, 90%, todas as coisas que acontecem com seus filhos, você pode lidar com produtos naturais. E isso é poderoso. Eu tenho 5 filhos, eu tenho feito isso por 13 ou 14 anos. A única ocasião, na verdade, que eu levo meus filhos ao médico é quando eles quebram ossos. Na verdade, a gente vai pra lá e a gente conserta o osso. Eu conserto tudo que aconteça. Conjuntivite e Covid-19, será que eu posso dizer isso aqui? Ah, tudo bem, minha mão, bateram na minha mão aqui, não diga isso. Acne, problemas nas costas, tudo. É muito legal. Existe uma curva educacional. Quantos estão dispostos a educar? É isso que vocês adoram fazer. Se você quer educar, você está no lugar certo. A segunda coisa contra, eu nem sei se isso é uma coisa contra a primeira. Nossa, isso é muita educação. Puxa vida, eu vou ter que ensinar as coisas. Mas é isso que a gente faz, a gente ensina as pessoas. É uma das coisas legais dos óleos essenciais. A segunda coisa, sabe como eu contei sobre o plano de bonificação? Você, na verdade, recebe 7% no sexto e sétimo níveis. Sétimo nível. Leva algum tempo para ter várias pessoas no sétimo nível. Isso não acontece no primeiro mês, no sexto mês. Na verdade, nos 6 primeiros meses, eu estou trabalhando arduamente, eu estou chegando a classificações altas, mas o meu cheque é pequenininho. Na verdade, está indo muito devagar. É difícil. Está indo devagar. E aí o que aconteceu? No ano 2 anos e meio, no ano 2,5, aí eles começaram a chegar, começaram a atingir os ranks consistentemente. E aí o que aconteceu é que os meus cheques começaram a pular. Na verdade, não estou mentindo, pulavam 5 ou 7 vezes por mês. 35, 42 mil, 57, 63, 69, 70, 83, 89, 90, 100. Começou a crescer. Isso é incrível! Muito legal! Nós não conseguimos fazer isso parar de crescer. E cresceu até 100. Eu fiz um nenê, essa mulher tá histérica. Cresceu até 150 mil dólares por mês. E aí, abaixo disso, no nível 12, 13, aí nivelou. Vamos fazer isso de novo, meu marido falou. E nós fizemos isso. Fizemos uma nova linha presidential e foi muito lenta. E 1 ano levou muito. 2 anos e meio. Nossa, está acontecendo de novo. Nossa. E o meu marido disseram, vamos fazer isso de novo.
Eu digo para os meus líderes, aquelas pessoas que querem trabalhar comigo, olha, se você não der pelo menos 2 anos a 2 anos e meio, eu não estou dizendo você faz um negócio casualmente, você precisa fazer o que tem que fazer todo dia, toda semana, todo mês, por 2 anos e meio, você na verdade vai ter uma renda por décadas. Seu cheque não vai para lugar nenhum. Mas se você diz, eu quero me aposentar por 4 meses, eu olho para eles e digo, é melhor você só usar os produtos e vai curtir seus filhos e vai para outro negócio, porque não é assim que a doTERRA funciona. Então, se tiver tudo bem para você, uma gratificação rápida, se você puder esperar por uns 2 anos, 2 anos e meio, você encontrou um lar para sempre. Para sempre. Sou muito grata. Nunca houve um dia que transcorra que eu não agradeça a Deus pela decisão que eu tomei de me filiar a essa empresa. Sou muito grato. Posso simplesmente falar uma última coisa? Eu não queria ganhar dinheiro para comprar uma casa legal. Eu não queria ganhar dinheiro. E nós ainda moramos na mesma casa que morávamos antes de começar a doTERRA. Eu queria ganhar dinheiro para poder mudar vidas. Meu marido e eu, nós fizemos uma promessa, um convênio com Deus quando estávamos na casa dos 20 anos, há muito tempo. E nós fizemos o convênio que de dar 90% de tudo o que ganhamos para outras pessoas. E nós temos mantido essa promessa. Da Ucrânia, quando começou a guerra da Ucrânia e havia milhões de refugiados que estavam fugindo da Ucrânia, o meu marido é tcheco e nós moramos na Europa e nós acabamos de nos mudar para cá. Tínhamos um hotel aqui, estávamos treinando muitas pessoas e em 3 dias pudemos transformar aquele hotel em um centro de refugiados e trouxemos os refugiados. Nós tínhamos dinheiro para alimentá-los, para vesti-los, para que eles começassem uma nova vida, para que eles pudessem começar negócios. Tínhamos dinheiro para mandá-los para lugares do mundo. E isso é por causa da doTERRA. Aquele foi o meu cheque da doTERRA. Só foi possível porque eu estou fazendo agora com vocês. E se você tem sonhos de mudar a vida das pessoas, se você quer ser mais do que simplesmente você e ser melhor do que só carros e casas boas, se você quiser impactar tantas pessoas no mundo, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Amo vocês. Eu vou para a Índia porque eu quero mudar milhões de vidas na Índia. Existem muitas pessoas na Índia que precisam de ajuda, um monte de pessoas no Brasil que precisam de
ajuda, um monte de ucranianos que precisam de ajuda. O mundo precisa de nós, precisam de pessoas que tenham convênios, que tenham compromisso, que não sejam egoístas, que queiram trabalhar arduamente. E Deus precisa de pessoas que sejam comprometidas a fazer as coisas certas, porque nós amamos ao próximo, às outras pessoas. É disso que o mundo precisa. E quando fizermos isso, seremos felizes. Eu nunca fui mais feliz na minha vida. Adoro quem estou me tornando. Adoro ensinar os meus filhos. Adoro os líderes com quem eu trabalho. E o motivo pelo qual eu quero ganhar mais uma mulher chegou para mim, ela estava enojada comigo. Elis ganha tanto dinheiro. Ela chegou no leadership e disse: quando suficiente é suficiente para você, Elis? Quando você vai estar satisfeita? Bom, é lógico que ela não me conhece, ela não sabe das minhas motivações. Eu disse para ela: quando Deus disser para mim que é o suficiente. Então, Brasil, vocês têm tanto talento, vocês têm uma liderança tão incrível, vocês têm um povo tão incrível, vocês têm uma entidade corporativa tão... Não fique brigando por isso, eu quero ganhar tanto dinheiro, alguém roubou isso de mim. Está abaixo de nós isso. Vamos só nos preocupar em fazer aquilo que temos de fazer para abençoar as coisas, e Deus vai nos magnificar. Eu estou no escritório de Dave Sterling, estava no país inteiro. O que eu estou fazendo? Eu tenho 5 criancinhas, o meu bebê tem 2 meses e meio, e eu achei que ele ia dizer, não foi isso que ele disse. Ele pegou, é o tipo de donos que nós temos, debaixo da mesa dele, ele pegou e colocou uma Bíblia e abriu e começou a ler as escrituras. Sabe qual é o seu problema? Me diga qual é o meu problema, eu quero saber qual é o meu problema. Seu problema é o seguinte: você não deixa que Deus magnifique os seus esforços, você quer tudo para si mesma. Eu disse: o que significa isso? Eu entendo as palavras, mas eu não entendo a implicação prática disso. Você continue voltando, eu vou dizer para você o que significa isso. E eu fiz isso, e ele me ensinou, e ele mudou a minha alma, e Deus magnifica a mim. Eu não sou o suficiente para fazer tudo o que está acontecendo em minha organização. Eu não sou o suficiente para ter esse tipo de sucesso, mas Deus é, e Ele pode fazer isso pelo Brasil. O Brasil pode ser incrível. Obrigada. Amo vocês. Dá para ouvir agora? Alysse, all we can say is thank you. Thank you for doing this. I've got a question. I'm going to whisper it to you first. Okay. No, I never did. I'm going to explain. Eu queria explicar alguma coisa para vocês. Alysse veio aqui. Nós não pagamos para ela vir. Ela veio porque nós fizemos um convite. Because we invited you. And you were kind to do that. Not because we paid you. Não é legal? Ok. Outra. Alysse didn't fly, I'll say this in English so she can hear it. She didn't come here business class. She has the money to do it. But she's using her money to bless other people, so she flew in just a normal plane seat. That's painful. I don't know how she does that. I can't do that. Way to go.
And the amount of travel that she does, she's still giving. And we're so thankful to you for doing that and sacrificing for us and what you've helped us with. You represent what we hope to be. You represent what doTERRA is. We have a special gift that we want to give you before you leave. Thank you. Thank you. And we have this that is unique to leaders in Brazil. Since you're a big leader for us, Thank you. nós só líderes do Brasil tem esse colar. E ela agora é uma líder nossa, ela é uma líder do Brasil. Estamos adotando, Alysse. Thank you. I hope to see you soon. Will you invite me back? Obrigado. Thank you. Bye-bye. Que intensidade, não é? É impressionante como ela está aqui falando, empolgada e tal, e de repente ela vem para cá e fala com 5 filhos e volta como se nada tivesse acontecido. Não é assim? E foi muito legal porque ela falou sobre retenção, falou sobre market share, falou sobre produto incrível, falou sobre plano de bonificação. E é muito legal porque depois teremos outros líderes que foi uma baita introdução porque eles vão falar. Mas nesse momento, né, chegou uma hora que vocês gostam bastante, que é do sorteio. Quem já levou o produto para casa ou quem vai levar agora? Vamos lá. Sensacional. Então vamos lá, o que nós vamos sortear agora? Kit culinária. Muito bom. Muito bom. Esse até eu quero. Deu água na boca só de pensar no que está escrito ali dentro daquele livro. Solta pra gente, produção, por favor. Quem vai levar esse kit culinária para casa agora? Hoje 11962 Ana Luísa Vieira Assunção. Tá aí, Ana Luísa? Tá, já tô vendo um burburinho lá atrás, lá, ó, muito legal, Ana Luísa. Passa lá no balcão de brinde, do lado lá do credenciamento, e você retira o seu prêmio lá, tá bom? São 3 sorteios, produção? São 3? Temos mais um? Roda o número. Lá pro lado da Gil lá, ó.